Oi, pessoal. Boa noite. Mais uma vez, nós estamos iniciando uma live do Tributário Atual. Aí hoje eu tenho o grande prazer de convidar o Dr. Daniel Giotti. Ele deve estar entrando daqui a pouquinho. Então, o Daniel é procurador da Fazenda Nacional. Esse é o terceiro encontro que a gente tem com procuradores, porque principalmente, a minha irmã entrou as estampadas, porque principalmente, oi Lu, é muito importante essa comunicação fisco-contribuinte, né? Desde a primeira live que a gente falou sobre a lei da transação. Então, deixa eu ver se o Daniel Giotti não entrou ainda. Vou esperar ele um pouquinho. Porque o que é a lei da transação? Ela calca na boa-fé os acordos fisco-contribuinte. E nesse momento, principalmente de pandemia, a gente diversas medidas estão sendo tomadas para melhorar um pouco a vida das empresas. Então, eu até publiquei agora, saiu uma resolução do Conselho Gestor do Simples Nacional, que também prorrogou os parcelamentos, os vencimentos do parcelamento das empresas do Simples. Né? A gente está vendo um cenário muito triste, né? Muitas empresas fechando, diminuindo o movimento. Então, né, temos que tentar, pelo menos assim, eu vejo essas medidas por parte do governo de prorrogação de vencimentos, realmente é muito complicado para eles, para o governo abrir mão de receita, porque a gente também tem que custear o Estado, a gente vive num Estado fiscal, onde a principal receita do Brasil, né, do nosso Estado, é de impostos. Então, deixa eu ver se o Daniel, ele não entrou ainda, vou mandar aqui uma mensagem para ele. Peraí. O Daniel me falou que tá com um problema muito grande. Deixa eu mandar aqui. Estou online. Ele me falou que tá com um problema muito grande de internet. Então, qualquer coisa, se a gente não conseguir falar com ele, a gente reagenda para um outro dia. E sobre as nossas principais medidas. Então, o que a gente tem que, né, vamos conversando aqui enquanto o Daniel não entra. Quem acabou de me mandar a fotinho pro folder, então, da semana que vem, já vou fazer a propaganda da semana que vem. A nossa live da próxima quarta é com, tudo bem, é com o Dr. Felipe Renault. Ele é professor do IBMEC, coordenador do IBMEC, da FGV, meu amigo pessoal também, ali da UERJ, terminou o doutorado pela UERJ, então é um grande professor, bastante renomado, com um trabalho sobre advocacia, ele é advogado, com um trabalho sobre tributação da economia digital, bem legal, para quem está querendo, é uma referência, realmente. Então, assim, o doutorado dele foi sobre tributação da economia digital, tem bem pouco material sobre isso. Então, quem está querendo escrever sobre o tema, a gente sugiro que assista. E também para falar para vocês, eu disponibilizei no YouTube a doutora Daniele, procuradora, da mesma forma que o doutor Júlio, também procurador, eles me autorizaram eu postar as lives deles no canal do YouTube. Então, quem eventualmente perdeu essas duas primeiras lives, já está lá no canal do YouTube. A doutora Ana Carolina Fragoso, que eu fiz uma live com ela segunda-feira, foi no Instagram do Tributário Todo Dia, então, sobre empreendedorismo na advocacia. Essa live vai estar disponível no YouTube também hoje de noite, ela acabou de me autorizar. Então, acho muito bacana essa difusão de conhecimento, né? A Tati entrou, muito minha amiga do mestrado também. O que a gente estava falando nesse momento tão difícil? O que a gente estava falando sobre, né, as dificuldades da advocacia, e um dos pontos que a gente abordou também na segunda-feira é a importância, né, do relacionamento e de tudo para se empreender na advocacia. Então, vocês vão ver que nessas lives iniciais, principalmente,
Eu vou chamar muito o pessoal da UERJ, porque é um pessoal com quem eu debato muito direito tributário. Nós passamos 2 anos dentro da universidade, tivemos uma oportunidade maravilhosa de fazer um curso em Londres, junto com os ministros do Supremo e diversos juízes. Né? Graças a Deus eles conseguem, pela UERJ a gente tinha que pagar os custos, mas a gente conseguiu um ingresso de graça, né? Só aí de não ter que pagar o curso já foi maravilhoso. É a grande vantagem de uma universidade pública. E então nisso a gente agregou muito conhecimento, troca muito material e teve muita pesquisa. Eu acho que o Daniel sem sinal, ele disse que chegou o sinal agora, eu tô olhando. Ó, te aguardando. Não é. Tenho 2 celulares, por isso que eu falo um e no outro. Quem tem escritório em 2 cidades, eu tenho um celular carioca e um celular gaúcho. Então, a gente vai abordar hoje com o Daniel as medidas adotadas perante a crise, né? Ele ficou de abordar, por mais que ele seja procurador, eu esclareci bastante para ele que esse Insta basicamente é mais voltado para quem basicamente me segue hoje tem mais interesse na advocacia privada, né? Eu não sou concursada, nem concurseira, nem pretendo ser. E daí, muito bacana, porque a gente conversando, ele me falou que ele, por que pese seja procurador, ele tem uma visão muito de justiça em termos de tributação, né? Lógico, a gente sabe que na esfera privada, a maioria das vezes a gente pede coisas que tem muito fundamento, mas às vezes a gente tem que defender o cliente, né? Então, eu acho bem bacana, Daniel, essa visão mais ponderada. Vamos ver aqui. Ele é de Juiz de Fora, então nós estamos com um problema bem grande de internet, né? O pessoal do interior, eu vou fazer no início de junho agora uma live. Ó, agora o Daniel entrou. Deixa eu chamar aqui, peraí. Vou chamar ele aqui. Tá entrando. E essa questão de internet eu vou fazer com o pessoal, Oi, Oi, Aline. Tudo bem? Como é que tá? Tudo jóia. Vão ter esperança disso dar certo, né? Vamos tentar, né? Eu tava aqui explicando para o pessoal essa questão de internet, né? Eu vou fazer uma live com o pessoal da OAB de Manaus também, ali no início de junho, e daí eles me sugeriram ser às 9 da noite, e eu disse, ué, mas por que tão tarde? Daí ela disse, não, doutora, é que aqui, se não for tarde, a internet não funciona. Daí eu disse, bom, né? A gente aqui tá nos grandes centros, mas mesmo assim, Juiz de Fora, né? Cidade grande, e mesmo assim a internet é instável. Eu que estou na roça dentro de Juiz de Fora, eu estou afastado do centro. Que delícia, coisa boa, né? Eu acho que todo mundo que tem uma casinha mais afastada, que está podendo, tá indo para os lugares mais afastados, são sempre muito bacanas. É isso aí. Daniel, eu te agradeço imensamente por ter aceitado o meu convite, né? É uma grande honra. Para quem não conhece, o Dr. Daniel Giotti, ele é procurador da Fazenda Nacional. Foi nosso colega ali na UERJ, só que ele era doutorando, então já terminou o doutorado, escreveu uma tese que virou um livro também, muito interessante sobre praticabilidade. Então, interessantíssimo tema, com muito pouca coisa escrita. O Dr. Daniel, ele é mestre pela PUC-Rio em Teoria do Estado e Direito Constitucional e doutor pela UERJ em Finanças, Tributação e Desenvolvimento Nacional. Adorador de poesia, que a gente sabe, um grande leitor, né? Do Flamengo. Muito flamenguista, escreveu um livro sobre a história do título do Flamengo agora, né? Então, né? Eu como gremista, confesso que a minha origem é gremista, mas aqui no Rio, meu coração é flamenguista. Comemorei o título e tudo. Estamos em casa. Estamos em casa. Então, Daniel, sobre as principais medidas nesse tempo agora, o que tu acha mais importante, que é legal de contar para o pessoal aqui? Bem, antes de mais nada, Aline, obrigado pelo convite. Desculpa aí as questões técnicas, né? Vocês estão vendo que eu estou num lugar até com iluminação ruim, porque foi o melhor lugar que eu achei aqui
para falar, né? Nem sei se está dando eco, que eu esqueci meu fone, além Não, de tá bom. tudo. Eu tô te ouvindo bem, pelo menos. Então tá bom. Eu que tô sem fone. Deixa eu ver se eu melhoro. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Eu botando o fone, às vezes o microfone fica melhor. Eu estou te ouvindo perfeitamente bem. Ah, tá. Diga. Então, te agradecer pelo convite, Aline. O seu perfil aqui é muito interessante. Você, como gosta de ressaltar, é uma advogada, né? Gosta de ser advogada tributarista e na iniciativa privada. E eu sou um PFN que não visto tanto a casaca assim. Na verdade, meus pais são contadores, assim como os seus, né? Minha irmã também, eu estou fazendo ciências contábeis. Já tive um pezinho na iniciativa privada e, acima de tudo, eu gosto de estudar direito tributário. Eu gosto de direito tributário, não necessariamente de estar defendendo a União, Estado, município, eventualmente um cliente, né? Eu sou apaixonado por tributário. Falando isso, para a gente entrar propriamente no assunto, tem tido muitas lives e muitas discussões sobre as medidas tributárias que podem ser implementadas na pandemia. E, Aline, eu sempre tento ponderar, posso chamar de Aline, né, doutora? Claro, imagina. Então, Aline, eu sempre tento ponderar o que poderia estar sendo feito mais pelo poder público, mas quais os limites para isso. Porque antes da gente tratar das medidas que já foram tomadas, eu vou dar até algumas sugestões, né, do que eu penso para advogados tributaristas também. Eu estou do outro lado, mas eu estou pensando. Mas eu quero deixar claro que o nosso quadro nas finanças públicas é caótico. A gente vai ter um déficit no orçamento anual, está estimado em 600 bilhões. Eu arrisco 1 trilhão. Pode me cobrar em isso. Em virtude do coronavírus, das despesas extras? Isso. Eu aposto 1 trilhão. Podem me cobrar isso. Vai dar trilhão. Eu aposto 1 trilhão. Os estados, você que é do Rio Grande do Sul e eu que sou de Minas, nós somos, e você está no Rio agora, são 3 estados com uma crise fiscal caótica. Talvez sejam o os Rio 3 Grande piores. do Sul está quebrado há anos, né? Tanto que a gente vê isso assim, uma deficiência de arrecadação e até no mercado de trabalho, assim, a infinidade de amigos meus que veio para o eixo Rio-São Paulo em virtude da falta de possibilidade mesmo, né? Em alguns outros estados que não sejam aqui no eixo onde estão as maiores empresas, né? E assim, são os 3 piores estados, né? Já entraram mal no corona e vão sair pior. E os municípios, eu também que estudo município, eu sou de Juiz de Fora, né? Juiz de Fora tem um orçamento de 2,2 bilhão, que não dá conta das coisas. Niterói, que está aí do lado, que seria um oásis dentro da tributação nacional, tem um orçamento de 3,2 por conta de royalties, mas mesmo assim está em lockdown para tentar evitar despesa e morte. Sim. Então, assim, vamos começar mal, né? O quadro é caótico, a gente tem que ter noção disso, Aline. Eu estou escrevendo um artigo sobre o Canadá também, me aproveitando muito da sua dissertação sobre o ICMS, que você toca bem o Canadá. E eu li muito sobre o Canadá ontem, hoje, né, que eu comecei a fazer esse artigo, e o Canadá está tendo os mesmos problemas que a gente tem. E é um país com PIB maior proporcionalmente, né? Tem uma carga tributária de 33%, só que as pessoas estão cobrando lá. Algumas municipalidades deram moratória de 5 meses, como eu vi ontem em Vitória, salvo engano. Mas a maioria dos municípios está com problema para dar moratória, igual está no Brasil. Então, a gente não tem arrecadação suficiente para dar a moratória, né? A gente tem que entender que isso é um problema mundial. E eu tenho uma dificuldade, porque assim, eu acho muito difícil quando se faz uma moratória, um perdão global e restrito, a gente acaba que beneficia a todos, quem precisa e quem não precisa, né? Então a legislação trava um pouco, né, a questão de até que ponto
eu tenho minhas dúvidas sobre a eficiência da moratória em termos de justiça fiscal, tu sabe? Eu também Não tenho. sei, em termos de justiça fiscal, eu sou mais adepta da linha. Para quem leu o meu livro ou para quem quer ler, até uma leitura de férias, né? Que eu faço é justamente os impostos sobre Livro o muito consumo. bom, livro muito bom. Muito obrigada, assim como o teu. Então, assim, o meu livro é sobre ICMS e regressividade tributária, alternativas para uma tributação mais justa. E não foi escrito numa época que pandemia não existia, mas no final eu abordo assim, porque a regressividade ela é ampla e geral. No momento que se reduz um ICM, se reduz para todo mundo. Uma pessoa que ganha 20 mil reais e uma pessoa que ganha 100 reais por mês consome o mesmo arroz, consome o mesmo feijão, consome os mesmos produtos. Então, até que ponto se isentar, cesta básica, coisa desse gênero, seria uma medida de justiça ou uma medida de justiça efetiva? Até para sanar essas questões de pandemia, não seja, e daí o exemplo do Canadá, né? O imposto de renda negativo, que eles chamam, né? Sim, E né? eles abordam isso também no GST Credits, que são o GST é o ICMS deles, e daí se tu prova que tu tem uma certa condição de vulnerabilidade, eles te creditam uma média estimada do que tu gastou baseado no teu padrão de consumo. Então, até que ponto para a gente sanar nessa questão de pandemia, porque o Brasil já era pobre, né? A gente já tinha uma arrecadação. Temos a questão ainda da corrupção, mas a gente não está abordando aqui sob a ótica da evasão e do assalto nacional. Então, assim, tem uma arrecadação que teria que custear, mas a princípio não é suficiente. Né? E a gente tem uma população totalmente desigual. Eu não sei se tu viu o quanto aparece na mídia, que me impressionou a quantidade de pessoas que agora, em virtude de eles buscarem esse benefício dos R$ 600, quanta gente não existe para o governo brasileiro, né? Sim, é um problemão. Aproveitando esse gancho seu, assim, olha como é que as coisas são complicadas, Aline. Eu tô com você que a moratória e a isenção e a remissão e a anistia não são as melhores coisas para lidar com a justiça fiscal, tá? Mas nesse momento é o que dá para fazer, se é que dá para fazer. Só que o Brasil é tão complicado, Aline, e aí a gente começa a entrar no assunto mesmo, que você falou muito bem que o modelo Canadá resolve bem essa questão da desigualdade entre as pessoas, possibilitando um creditamento, né, para as famílias pobres, etc. Tal. Mas o Brasil é tão surreal, Aline, que a gente não teve uma anistia, ou uma remissão, ou uma moratória do ICMS sobre aqueles produtos da cesta básica, mas as primeiras decisões para postergar pagamento de tributo em âmbito federal em Minas Gerais e no Rio, que eu acompanhei isso, sobretudo em Minas, foram para supermercados. Então, veja, os supermercados que estão aumentando o tá lucro... faturando, né? Aumentando o faturamento, desculpa. Lucro até que não. Está aumentando... Né? Vamos colocar que o faturamento aumentou. Eu não sou contadora nem advogada de nenhum supermercado, mas assim, eles são os únicos que estão abertos, né? Sim, desde sempre, né? Exatamente, Desde sempre, né? Vou no nosso padrão de consumo aqui em casa. Eu almoçava todos os dias na rua, por falta de tempo e tal. E daí, em virtude disso, eu não usava tantos. Hoje em dia, é supermercado, né? Claro. Porque tem que cozinhar, não dá para sair. As né? pessoas estão passeando em supermercados. O supermercado virou um ambiente de passeio, né? Então, Sim. assim, o que eu quero dizer é que já não bastasse o nosso sistema ser tão regressivo que o judiciário, quando vai mexer em tributo, ainda o torna mais regressivo, né? Por isso que eu te falo, assim, eu sempre tento olhar os dois lados. Eu até acho, Aline, e vou dar mais uma dica aqui, é um pouco do meu livro, mas é uma dica. Eu acho perfeitamente possível alguém que esteja num regime de lucro presumido buscar judicialmente uma alteração do seu regime nesse momento de pandemia. Academicamente, eu acho isso. Por quê? Porque o lucro presumido ele é baseado numa alíquota, né, numa base de cálculo, estimada de lucro,
que muita gente já critica, que isso não corresponde à realidade, mas tudo bem, não vamos entrar nesse ponto. Agora, nesse momento, com certeza não corresponde à realidade de muitas atividades de muitas empresas. Sim. Aí eu acho que o judiciário pode atuar. Não deveria, mas pode atuar para salvar uma empresa. Claro que a decisão tem que ser bem fundamentada, verificar balanço, verificar se não está tendo distribuição disfarçada de lucro, essas coisas todas que a gente o impacto sabe, né? fático, né? Porque não é uma vezes... panaceia, né? Não é uma panaceia. Exatamente. Esses dias, uma amiga minha que é assessora de desembargador, não importa de onde, me mandou dizendo assim: Aline, me ajuda a ver esse balanço, porque essa empresa está pedindo assistência judiciária gratuita. E eu não estou sabendo ler. Daí eu olhei para. Daí ela disse assim: tu acha que ele merece assistência judiciária gratuita? Eu olhei o balanço, a empresa estava com lucro, né? Ela tinha um passivo super pequeno e tal. Eu disse: olha, amiga, né? Eu estava com um saldo de caixa grande. Eu disse: olha, tu me desculpe, mas esses índices dessa empresa não indicam uma empresa que está com prejuízo acumulado de anos, que eventualmente lasquei alguém, né? Porque ela tirou o nome da empresa, me mandou ali, que a gente estava comentando, né? Às vezes o judiciário não sabe interpretar um balanço e acontece de perguntar para os amigos contadores, né? E você vê, alguém que distribui lucro vai ter assistência judiciária gratuita? Estava pedindo. Né? Estava pedindo. Sim. Mas isso mostra o nosso estado no Brasil. A verdade é que a pandemia tem muito mal contribuinte se aproveitando realmente. Que não é o caso dos advogados responsáveis, os contadores responsáveis. E o judiciário, Aline, vamos lembrar, na questão de saúde, ele dá direito à saúde para todo mundo, indiscriminadamente, sem olhar o orçamento muitas vezes. Ele está fazendo o mesmo no tributário. Porque eu entendo um juiz, assim como você tem vários amigos juízes e juízas, é difícil você, na canetada, acabar com a vida de alguém e com a vida de uma empresa. Mas só que você tem que ter a responsabilidade, por isso que você passou no concurso, por isso que você estuda, de verificar que muitas vezes você pode estar salvando a vida de alguém em detrimento de centenas, milhares, milhões. Exatamente. Né? Então, assim, voltando de novo ao nosso tema, eu entendo que as empresas fizeram de buscar uma moratória sob medida, né, na justiça, enquanto não teve aquela primeira moratória, que foi muito ruim a decisão do Ministério da Economia, aquela moratória, ela vai acabar agora, no fim de maio, né? A gente nem lembra mais, mas a primeira moratória acaba agora, no fim de maio. Mas eu acho, Daniel, que assim, considerando que hoje eles prorrogaram também o próprio Conselho Gestor do Simples, prorrogou a parcela de maio para agosto, de junho para outubro, e o que a gente tem visto, isso é opinião, tá? Pitaco meu, mas assim, o que eu tenho visto? O governo não está dizendo assim, não, eu vou prorrogar e até dezembro ninguém paga, eles estão indo aos pouquinhos, né? Só que realmente a atividade econômica cada vez reduz mais, né? Aqui Luiz Queiroz bota ali, a própria queda da atividade econômica repercute na base econômica da maioria dos tributos. Então, assim, deve estar diminuindo a arrecadação, porque os tributos, em sua maioria, são incidentes sobre o faturamento ou sobre o lucro. As empresas estão sem lucro, as empresas estão sem faturamento. Né? Então, e o governo está postergando enquanto ele pode, mas daqui a pouco ele não tem nem base arrecadatória, né? Porque se não tem economia girando, não tem base arrecadatória. Mas eu duvido muito que essa prorrogação de março, que foi para maio, considerando o atual cenário econômico, eu duvido que não prorroguem mais. Porque aí é quebradeira geral. Eu também não duvido. Eu só estou te falando que, assim, as coisas estão acontecendo tão rápido e está tão ruim a situação que a gente já esquece que tem uma moratória acabando daqui a 10 dias, né? Exatamente. E assim, isso é no mundo inteiro, assim, reiterando. Um dado de Juiz de Fora, o Aline, que dá para a gente comparar, uma cidade de 500 mil habitantes. Eu entrei no portal da Transparência e vi que até março,
Não, até abril, desculpa. Até abril, a gente teve uma perda estimada de receita em 120 milhões, 5% do nosso orçamento. É o que está acontecendo na maioria dos municípios, estados e na União. Então, por isso que eu acho que vai ser, assim, é trilhão, na minha opinião. Sim, a erosão da base arrecadatória é impressionante, né? E mesmo assim, por exemplo, Porto Alegre liberou diversas atividades ontem, tá? Eu tenho muitas amigas empresárias lá e tal, e daí o que muitas estavam discutindo? Tudo bem, a cidade liberou, só que as pessoas estão com medo de ir na Claro. academia, no salão, no coisa. Então, assim, restaurante. Então, o que acontece? Elas estavam discutindo se, que é um grupo de amigas empresárias, elas estavam discutindo se valeria abrir. E daí, uma que é dona de academia e outra que tem várias, é uma franqueadora de salões, elas disseram, pra gente, eu acho que não vai valer. Acho que mesmo podendo, eu não vou abrir. Então, aí que tá, foge-se, inclusive, da esfera de governo autoriza ou governo não autoriza. O Sim. governo autorizou e o empresário não está abrindo porque a conta não está fechando. Porque o pessoal está abrindo e quem tentou abrir está faturando 20% só. Então, eu acho que nesse momento, mesmo com essas cidades testes, porque em Porto Alegre, se eu não me engano, tinham morrido menos de 140 pessoas. Não que a morte não importe, ela importa absurdamente, Claro. né? Mas eles tomaram essas medidas. Lá tem bandeiras verde, laranja, no estado inteiro, por município. Estão fazendo testes, né? Só que é o seguinte, enquanto não tiver a cura, mesmo que a cidade esteja aberta, as pessoas não vão ir. Muita gente não vai ir. E a base arrecadatória vai diminuir. Então, as medidas, eu acho que elas têm que, do Estado, elas têm que ser abordadas na questão tributária, né? E também, eu não sei se tu sabe alguma coisa de como é que está a lei orçamentária, se existe alguma discussão, porque assim, vão ter que mudar, já está em estado de calamidade pública, né? Pública. Então, assim, daí... Mas todas as previsões de investimentos, essas previsões elas vão ter que ser revistas, porque se vai ter que realocar de um lado para o outro, considerando uma base arrecadatória muito menor. O que acontece nesse momento, né, do ponto de vista financeiro? A gente tem o decreto de calamidade pública, com prazo até 31 de dezembro. O presidente da República pode, eventualmente, apresentar um decreto para extinguir essa calamidade pública, né? Isso, o pedido de decretação e de extinção passa por ele e o Congresso Nacional tem que aprová-lo, né? O que essa medida trouxe para fins de direito financeiro? As metas fiscais, onde sobretudo está a possibilidade de superávit primário ou do déficit, a gente ia ter um déficit de 120 bilhões, o que era pouquinho, entre aspas, perto do que houve nos anos anteriores, e mais ainda perto de 1 trilhão, né? É tri, gente, não é bi, né? 1 milhão já é muito, bilhão é mais ainda, trilhão, meu Deus, né? A gente grau era de feliz endividamento absurdo, né? E não sabia, né? Então, assim, o que isso permite? Que a gente não tenha que cumprir esse déficit, essa meta de déficit, que não é meta de superávit, né? No nosso caso, há algum tempo. Então, isso abriu um espaço fiscal para a União, e estados e municípios também tiveram isso por conta de uma cautelar decidida pelo Supremo na ADI 6357, que está ainda, né, não foi apreciado o mérito, então a cautelar está valendo. Que fez o seguinte, suspendeu a aplicação em parte de alguns artigos da LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, para permitir que estados, municípios e a própria União possam aumentar despesas ou renunciar a receitas sem medidas compensatórias. Porque, veja, Aline, todo mundo, como é que a gente pode pensar em medida compensatória? Igual a LRF estabelece, para daqui a 1 ano, 2 anos, né, para que haja um equilíbrio financeiro. Se a gente não consegue prever qual que vai ser o tamanho do nosso rombo. Então, a gente tem essa amarra na LRF, e o Supremo fez muito bem para dizer que, olha, proporcionalmente,
pelo estado de exceção em que estamos, eu vou liberar os estados de fixar medidas compensatórias, os entes, desculpa, mas eles vão ter que estimar impacto. Mas aí tem outro ponto, Aline. Eu converso muito com os procuradores municipais, não tem como estimar impacto também. Mas eu acho que nem o melhor economista deste mundo tem como estimar o impacto. Porque, assim, né, às vezes os meus clientes me perguntam, Aline, mas e o que tu acha? Eu acho que a coisa só normaliza quando tiver vacina. Antes disso, manda os funcionários para casa, dá um jeito de ir para o online, enxuga os custos, e é isso que dá para fazer, porque antes disso, assim, eu tenho clientes que tinham empreendimentos abertos há 20 anos, quem trabalha com produto não perecível, tem gente que pegou tudo, entregou loja e coisa e botou no estoque. Quem tinha caixa para saúde financeira, porque assim, tu vai olhar, as empresas não têm um giro a maioria não tem capital de giro, né? A primeira live que eu fiz foi até com uma amiga minha que né, ela é blogueira de empreendimentos, então foi uma discussão aberta com as pessoas e não tem, o pessoal está totalmente endividado, né? Então, se tu não tem expectativa de abrir faturando bem, porque o que adianta abrir e faturar mal? Então, às vezes é melhor entregar o ponto, segura o dinheiro em casa e daí depois, quando voltar ao normal, reabre quem consegue fazer isso. Tenta ir para alguma coisa de online, venda. Existem negócios que estão crescendo. Eu fiz uma reunião antes com um cliente meu que abriu um marketplace, né? Isso aí está excelente, né? Porque assim, ele não estava bombando antes, né? Então, assim, porque abriu um marketplace de comida fresh, natural e tal. Então, assim, né? O que hoje, da mesma maneira que os prefeitos, Estado, União, né? O que eu acho? Eu acho que assim é importantíssimo que se tenha criatividade, né? Sim. E eu acho que o estado de calamidade nesse momento é muito importante. Nosso professor Ricardo Lodge, ele critica muito ter um teto de gastos, né? E quando a gente estuda a crise de 29 dos Estados Unidos, né, uma das medidas para os Estados Unidos superar a crise de 29, que foi o craque da Bolsa, foi injetar dinheiro na economia, mas não dando, né? Empregando. Tanto que tem um case famoso da crise de 29 que o Estado contratava operários para cavar buracos de dia e para tapar os mesmos buracos à noite. Né? Isso aí, para quem estuda economia, para quem estuda economia, isso aí está em livros de economia. Então, assim, por quê? Porque tu dá o emprego, a dignidade, né? E aumentando o gasto público, se consegue, às vezes, são medidas econômicas, né? Então é muito controverso isso de até que ponto aumentar o gasto público não motiva a economia e o tributo não retorna, né? Então a questão econômica ela é muito tênue, né? Tem economistas para todos os lados, mas eu faço parte. Eu tenho uma visão de pensamento liberal igualitária, assim, né? Eu não sou uma libertária nem uma liberal pura. Tamo junto. Mas eu sou uma liberal igualitária. Então, assim, acho que o Estado tem que prover o mínimo, só que tem que prover condições econômicas mínimas para o empresário se reerguer. E aí a gente entra nessas medidas, porque não adianta. Agora eu vou ser polêmica, que eu quero saber o que tu acha. Tá? Pode perguntar tudo. Já que é funcionário público, que essa é a minha dúvida. Se tem o empresariado, tá mal, tá? Posso dizer, assim, eu falo com diversos advogados, a demanda baixou bastante, a gente na contabilidade também, o pessoal pediu, muita gente pediu desconto, né? Quem pediu malandramente a gente não deu, mas quem pediu embasadamente, que a gente viu que de fato o faturamento baixou, daí a gente está dando um jeito, dá férias para um, dá férias para outro. Então, assim, tá todo mundo, assim, 80, 90% dos meus amigos que trabalham na iniciativa privada tiveram sim o seu salário reduzido em 25%, tá? E é um mito quem trabalha em multinacional que teve a carga horária reduzida. Quem tem posição estratégica de gestão não teve nada de carga horária reduzida. O pessoal está trabalhando triplo para ver se as empresas não quebram. E daí eu te pergunto,
E até que ponto, nesse momento, daí agora não querem não dar aumento para os funcionários públicos, sendo que os funcionários públicos não tiveram salário reduzido, entende? Então, eu acho que às vezes fica assim, então tá, mas por que pode reduzir da iniciativa privada e não pode reduzir da iniciativa pública, né? Nesse momento agora, e quando tiver a vacina e a coisa melhorar, devolve dinheiro para todo mundo e joga na economia e dá um bônus, entende? Porque daí, esse seria a minha visão econômica, né? Daí Claro. volta a faturar. E assim, eu acho a questão dos R$ 600, isso para quem é muito carente, eu vou te dizer, se posso estar errado, eu não fiz esse estudo, eu queria ter feito esse estudo econômico exatinho, tá? Mas eu não consegui fazer porque não tinha tempo no mestrado. Mas, por exemplo, o Bolsa Família representava 0,04 do PIB, tá? Todo o Bolsa Família. 0,04 do nosso PIB é nada. E o que acontece? Quando tu devolve esse dinheiro para uma população super ultra carente, que quem faz jus a esse benefício de R$ 600 é super ultra carente, né? Essa pessoa gasta a integralidade desses R$ 600 em consumo interno, né? E é uma maneira de se melhorar a questão de justiça fiscal. Então, assim, falando de economia e medidas que a gente acha bacana, porque eu imagino que em termos de direito financeiro, considerando que, porque basicamente quem recebe esses 600, eu imagino que seja mais ou menos atrelado aos beneficiários de Bolsa Família ou os muito carentes. E agora se tem um cadastro já deles, até que ponto, se isso representar que seja 1% do nosso PIB, olha o balaio de dinheiro que a gente joga na economia. E daí eu entrei ontem nós entramos, acho que é no site, não sei se era Ponto Frio ou Magazine Luiza, que já tinha um link de como você gastar no site os R$ 600 Olha, que você gastou. A gente ainda comentou, pô, é para comprar comida e as empresas já estão dando um jeito de pegar. Mas assim, que seja, se movimentar a economia, isso é dinheiro dado pelo governo para entrar na economia, para retornar em impostos e girar. Então, assim, para quem é mais liberal, que nem eu, até que ponto esse não é o momento de o Estado brasileiro, em termos de medidas tributárias, num sistema tão regressivo que nem o nosso, né? Num sistema tributário tão desigual, onde quanto maior, na minha dissertação ali tem, quem se interessar, assim, tem um gráfico de renda, quanto maior a tua renda no Brasil, proporcionalmente menor tu paga, menos impostos se paga. Então, até que ponto essa medida redistributiva, ela não vai melhorar a economia, não se dá um bônus, não se gira e não vai ser por aí o caminho de melhorar. Só que é o seguinte, é depois, né, Daniel? Não sei se tu acha, eu acho que agora é o momento de todo mundo abrir mão de um pouquinho. Talvez seja essa a minha opinião. Eu quero saber a tua agora. Falei não, demais. eu não fujo de pergunta, não. Olha só, primeira coisa que me parece óbvio que não dá para dar aumento para ninguém, né? Assim, isso daí é o óbvio do óbvio do óbvio. Eu acho até surreal a gente estar discutindo isso. Se alguém vai poder ter aumento nesse momento, porque, né, assim, não tem lógica, né? Isso nem devia estar tendo sido posto na mesa, né? Quanto à redução de salário de servidor público, constitucionalmente é óbvio que não pode. Lá está claro que não tem irredutibilidade de vencimentos, etc, etc. Mas as experiências que a gente teve, sobretudo da Troika lá em Portugal, que a Constituição portuguesa não fala em irredutibilidade de vencimentos, mas ela tem uma jurisprudência que estava solidificada até mais ou menos 2010, 2011, estabelecendo que ninguém pode ter reduzido seu salário, né? Ninguém não, nenhum servidor público, desculpa, porque isso mexeria com a autodeterminação das pessoas e seria uma ofensa indireta à liberdade de cada cidadão, desculpa. Era essa a jurisprudência da corte portuguesa. Quando veio a Troika, que Portugal quase faliu mesmo, né? E olha que interessante, Portugal hoje, antes da crise, estava legal. A gente viu um país que melhorou muito. Eu tive em Portugal no início de fevereiro, tempos bons, né?
Ai, que sorte! Lá em Eu ia Lisboa, viajar em junho e acabou minha viagem. é, lá em Lisboa, para um país que estava há 10 anos falido, agora eu estava vendo em Lisboa, eles estavam construindo uma ciclovia que ia de Lisboa a Setúbal, 70 quilômetros de ciclovia. E eles estavam arrumando o centro. Então, assim, isso é coisa de um país que estava ganhando dinheiro, Tá óbvio. melhorando, claro. Né? E saiu de uma situação de crise. E Portugal é um bom exemplo sempre, porque Brasil é muito Portugal, em todos os aspectos. Termos culturais, né? Você que é. Eu não sei se você é da capital ou do interior, aí no Rio Grande do Sul, mas eu, como mineiro, a gente conhece o Brasil profundo. O Brasil profundo é o interior de Minas, o interior do Rio Grande do Sul, o interior de Goiás, o interior da Bahia. Isso é o Brasil profundo, né? Mas eu estou falando isso tudo porque Portugal tinha uma ideia de que não poderia reduzir salário do servidor, só que chegou a crise e teve que reduzir. Então, colocando aqui a minha opinião, constitucionalmente não pode, mas economicamente, eu vendo, porque né, o Saramago tem uma frase que eu acho belíssima. É mais ou menos o seguinte: se você tem olhos, use-os para ver. Né? Ele fala isso de uma forma muito mais bonita. Se tem olhos, repara, que é muito mais bonito. Se tem olhos, repara. Eu estou vendo o que está acontecendo, prestador de serviço, para mim, pedindo, pelo amor de Deus, para eu contratar, para eu adiantar salário. Os meus pais com o escritório também. Eu estou vendo o que está ocorrendo e estou vendo também. Te falei esse exemplo de Juiz de Fora, né? Em 3 meses a gente perdeu 5% e estava no início do corona. Eu Tá estou vendo piorando, claro. o desgaste das finanças públicas e o desgaste da economia. Servidor público vai ter redução. Não é nem opinião, isso para mim é um fato. Vai chegar um momento que vai se reduzir. Porque vai chegar um mês, nos estados já chegaram, né, Aline? Mas vai chegar um mês na União que vai falar assim: a gente não tem dinheiro para pagar o salário de todo mundo. Aí a gente tem 2 medidas. Ou fabrica dinheiro, né? Todo mundo brinca com o Ciro Gomes. Que aumenta a inflação. Que aumenta a inflação. Embora hoje a gente até pode discutir se isso aumenta, porque assim, eu acho que todas as teorias econômicas caíram por terra nesse momento. Eu fico brincando que economista é meio bruxa. Mais ou menos, porque já se teve crises, né? Então, assim, né? Eu estou falando do crack da Bolsa de 29, que teve né, 2 guerras mundiais com países destroçados. Então, que acho que nesse contexto é pior do que está agora, né? Já se teve peste negra, já se teve gripe espanhola, né? Então, os estados se reinventam, né? Regimes caem, regimes... Tá falando ali, imprimir dinheiro aqui no Brasil é mais complicado. Tem a questão eu não do sou a favor disso, não, tá? Eu só estou colocando, eu não sou a favor, quero deixar claro. Que essas lives são perigosas. Agora que a gente está com a nossa inflação um pouquinho mais moderada do que era 20 anos atrás, né? Tomara que a emissão de moeda não seja desenfreada, né? Eu não acho que isso vai ocorrer, Aline, mas o que eu estou querendo colocar é que o que nessa crise é tão diferente, né? Por tudo que eu estou lendo, não sou um economista nem nada. É a primeira crise que a gente tem em todo o capitalismo mesmo. Sim. Porque a crise de 2008 e 2009 não foi em todo o capitalismo. Não, aqui nem chegou direito. Né? É a primeira crise que a gente tem em todo o capitalismo com uma globalização real. Porque 29, o que aconteceu? Com a guerra, os Estados Unidos exportou a crise deles para o mundo. Se reergueu. E faturou que nem a China agora, né? Talvez. Eles surgiram com o vírus, mas eles são os que estão mais faturando, né? Estão vendendo para todo mundo. Exportaram. E vamos colocar outra coisa. E vamos colocar outra coisa, que é um negócio que as pessoas não falam porque tem medo. E na Segunda Guerra, a conta do crack de 29 ficou nas contas do Japão e da Alemanha. Também, historicamente. Claro que eles se reergueram, tal, mas eles tiveram que pagar penalidades, né, por conta da Guerra Mundial. E agora a gente está nesse estado. Então, retomando a pergunta, eu acho, não é que eu queira, não é que seja constitucional, que vai chegar um momento que vai ter que reduzir, ou pelo menos postergar também, né, uma moratória de salário. O estado do Rio Grande do Sul já faz moratória de salário há muitos anos.
É. Eles pagam os servidores um pedaço, depois não pagam e tal, só que a gente nunca imaginou que isso talvez fosse chegar no âmbito nacional, né? Pois é. Mas aí tem uma outra questão. Eu acho que isso tem que ocorrer, tá? Porque isso vai ocorrer. Mas, além disso, Aline, embora não seja o momento, a gente tem que repensar um pouquinho o nosso sistema tributário no seguinte aspecto. Distribuição de dividendos e lucros nesse momento, você não vai pegar lucro e dividendo nenhum. Claro, porque as empresas estão tão mal das pernas. Mas você pode colocar isso no debate como um momento para você trazer isso ao debate, não necessariamente para colocar. Ausência de tributação de embarcação e aeronave. Tem uma série de coisas que a gente tinha que pensar para o day after, entendeu? Não para agora. Porque isso tem que ficar claro. Alguém vai pagar a conta. No fundo, somos todos mas nós. aí que tá. Eu tenho uma visão um pouco sobre tributação de aeronaves e lucros e coisas desse jeito, grandes fortunas. Eu já li algumas coisas no sentido, e assim, o impacto arrecadatório, porque para mim, quando eu estudo a questão de tributação, eu presto muita atenção de qual é o impacto no PIB, na arrecadação total, quantos por cento isso representa. E alguns tributos são meros castigos. Entende? Sim. Tu só tá. Em termos de impacto, tem tão pouco rico no Brasil, Temos tem que tão pouca discutir, gente que claro. tem aeronave, que daí tu vai fazer o quê? Tu vai pegar aquele cara que tem aeronave, que é cheio de ideia de empresa, que abre empresa para tudo que é lado, e ele vai ficar bravo e ele vai se mudar, porque esse cara se muda em dois toques. Entende? Ele Sim, manda os filhos dele abrir empresa fora do país. Então, até que ponto isso não vai evadir o nosso capital, entendeu? Tu tributar, daí tu vai tributar, então tá, vou tributar grandes fortunas, aeronave e lucro. Daí vai tributar esses, em termos de arrecadação, não vai representar, olha, não arrecada nem 1 bilhão desse trilhão aí, porque 90% da população brasileira não tem nem carro. Quem dirá embarcação, nem muito menos grandes fortunas. Então, eu acho que a tributação, eu concordo que tem que ser repensado, mas não isoladamente. Então, assim, sim, não. Estamos de acordo nisso. Tributa os lucros, sim, mas daí é o seguinte, daí não tributa o faturamento. Porque Sim, tem um monte de tô com empresa pagando você. imposto sem ter lucro nenhum, né? Então, Tributar o faturamento é coisa de brasileiro, né? Tem então, assim, lógica. a gente me preocupa como é que olha, também muita gente acha que os milionários vão fugir. Olha, gente, eu não quero dizer nada, mas eu tenho muito cliente que já mandou os filhos abrirem negócio fora. E os filhos se mudaram, eles mudaram o domicílio fiscal e eles estão abrindo negócio fora. E deu. E por quê? Porque o cenário do Brasil é ruim, é assim que o capitalismo funciona. A gente vive num mundo globalizado. Entendeu? Tem cliente que investe em empresa na Letônia. Por quê? Porque o retorno é melhor. Ponto. Entende? E tudo dentro da lei. Então, eu acho que essa questão dos cenários tributários, quem está do lado da fazenda, que nem você, se tiver a oportunidade de grupos de estudo nesse sentido, acho que a gente precisa sim de ver quem vai pagar essa conta, mas não no castigo, né? Então tá, onde é que nós vamos tirar? Nós vamos tirar despesas desnecessárias, nós vamos reduzir aqui, nós vamos tributar de uma maneira mais eficiente aqui e ali, porque também não adianta aumentar um monte o tributo dos bancos, tá? O lucro é bom, mas os bancos já estavam, daqui a pouco eles entram numa situação ruim porque as fintechs estão tomando o lugar dos bancos. E olha quantas pessoas os bancos empregam. Então, é tudo muito delicado quando se trata de políticas públicas tributárias, né? Mas eu acho importante e essa visão que a gente falou da nossa palestra, da nossa exposição, que é a ideia de, então tá, tem que ter medidas tributárias e financeiras. Financeiras no sentido de finanças públicas, né? As finanças públicas tem que ter arrecadação, tem que ter receita, né? E como que se vai pensar isso diante de uma mudança total de cenário, né? Até talvez aquelas propostas de reforma tributária que estejam sendo estudadas nem se apliquem mais ao novo contexto econômico que se vem a ter, né? Eu tenho Talvez essa impressão mais uma vez também. se coloque tudo no lixo e mais uma vez se tenha que repensar do zero, né? Só para deixar claro, eu acho que qualquer mudança no Brasil tem que partir antes pelas despesas. Eu estou com você. Né? O gasto público é um problema, né? É grande. Porque assim, qual que é o parâmetro dessas propostas? Não reduzir a carga. Era o parâmetro, né?
Sim. Hoje eu já estou com você que talvez a gente tenha que chegar a um ponto de reduzir carga. Porque, assim, acaba que até que ponto, aqui o Queiroz falou também que tem que fazer a conta direito dessa redução, lembrando que hoje mais 40% é tributado na fonte, ou seja, é a arrecadação certa. Mas até que ponto tá certo tu ter um servidor que é pago pelo Estado para 40% pegar de volta do Estado? Não era melhor, então, dizer que o salário dele é 40% a menos e daí não cobra em cima? Né? E daí ou cobra uma alíquota diferente de imposto de renda, né? E vai contribuir para o INSS que está falido. Então, é muito complicado, né? Ninguém quer reduzir despesas, mas é que quando a gente tem debates teóricos, né? A gente foge da... Ali na UERJ se discutia muito tributação, né? Se a gente for ficar discutindo que é tudo ladrão e o dinheiro some, então não se tem debate sobre direito financeiro, né? A gente debate a receita pública e o gasto público dentro da ótica da legalidade, né? O que foge da legalidade tem que ser buscado pelo Ministério Público na esfera crime, tem que pegar os bens das pessoas, né? Porque daí, se a gente for discutir dentro disso, daí a gente não traça políticas públicas e ainda tem o Estado saqueado. Então, né, a nossa turma que é do direito tributário, a gente não entra na esfera crime normalmente, né? A gente pensa modelos, que modelos excelentes não existem, mas modelos que atendam melhor ao nosso Estado em termos arrecadatórios, em termos de incentivo de economia na esfera tributária, né? E na esfera financeira em termos da receita e do gasto público, né? Porque se a gente não pensar, quando se traçam modelos econômicos, eles são modelos ideais, né? No dia a dia que tem, vem externalidade de tudo que é lado, né? Uma pandemia para acabar com tudo que é planejado, né? Daniel, vou te pedir para... O papo está maravilhoso. Passou rápido, né? Muito. Eu adoro, sou alucinada por economia, modelos tributários, né? Modelos financeiros. Eu leio muitos empresários para ver o que eles dizem, como é que funciona, como é que dá. A gente lê muita coisa de economia e eu gosto de ler os dois lados. Eu leio o liberal, que nem eu leio o Stiglitz, que eu li o livro dele inteiro também. Então, assim, a gente tem que ler os dois para formar nossas próprias conclusões e debater, Claro. né? Acho que tu compactua comigo. Então, temos só mais 5 minutinhos que eu vou deixar a palavra para ti, para dar o recado aí para o pessoal, que eu espero que tenham gostado do nosso debate. Vamos lá. Primeiro, te agradecer mais uma vez pelo convite. Voltei. Voltou. Ufa! Primeiro, te agradecer mais uma vez pelo convite. Eu estava em débito com você há algum tempo, né? E quando eu vi que a minha internet estava ruim, eu falei, nossa, a Aline nunca mais vai olhar na minha cara, porque se eu falhar com ela de novo, mas ainda bem que deu tudo certo, né? Eu quero dizer que, apesar de tudo, eu sou um otimista, Aline, porque... Eu também. Porque se a gente olha otimista, pessimista, acabou, né? Eu gosto muito da vida, né? Não vou dizer que eu sou um bom vivão, mas eu gosto da vida. Então, eu quero que o planeta melhore, eu quero que o país melhore, eu quero que a cidade melhore, quero que tudo melhore. Então, meu otimismo é... A gente tem que tentar ver o que a gente está passando dentro de um filme, tá? Eu até escrevi um artigo recentemente, que eu não publiquei, que eu acho que o século XXI acabou. O século XXI durou de 1989, com a queda do Muro de Berlim, a 2020. Brincando com aquela ideia do Eric Hobsbawm e do Francis Fukuyama, que falaram que o século XX acabou em 89, né? Então, eu acho que o século XXI acabou. A gente já está no século XXII. Eu tenho feito essa brincadeira. E por mais que a gente esteja no momento do filme muito tenebroso, aquele momento que a gente sente que tudo vai dar errado, a gente vai chegar a um clímax. Por que eu acredito isso? Que por mais que o Estado esteja grande, a gente está tendo a maior transformação que a humanidade já teve em termos tecnológicos, Aline. Hoje Sim. somos 2.500 PFNs. Daqui a 20 anos, eu sinto que a gente não vai ser 1.000. Porque os robôs estão fazendo muita coisa já, né? Claro. Então, o Estado vai diminuir por conta que o gasto com o pessoal vai ter que diminuir mesmo, vai ter substituição de pessoas. Também acho
que muitas soluções que o Estado hoje tem que dar, a própria iniciativa privada, o terceiro setor, vai começar a resolver com aplicativo, com Big Data. Então, assim, eu sou muito esperançoso, tem questões éticas nisso, e aí a minha preocupação hoje não é nem com isso ocorrer, é como vai ocorrer, como a gente vai controlar, como a gente vai fazer isso tudo. Então, eu sou bem esperançoso. O quadro hoje é ruim, a gente vai ter que passar por uma transformação nas despesas e um pouquinho na tributação. E para quem é da iniciativa privada, além de eu dar o meu alento, né? Além do meu alento, eu acho que as pessoas têm que procurar inovações possíveis no seu negócio e verificar com os advogados o que eles podem fazer, eventuais ações, não como panaceias, mas como medidas pontuais para resolver o problema. Mas eu quero deixar o otimismo. Eu quero deixar o otimismo aqui. Quero ninguém mal, não. Não, eu vou dizer aqui, finalizando, que a gente está no final, temos que encerrar, mas eu gosto de falar com otimistas. Quero dizer que eu sou uma otimista, eu não tenho vinculação e filiação partidária para lado nenhum, porque eu acredito na iniciativa privada. Então, assim, eu acho que o empresariado, se for responsável e se cada empresário conseguir dar uma oportunidade, mudar a vida de uns 20, porque tu muda. A gente lá no escritório já mudou a vida de muita gente. Ajuda a pagar uma faculdade, claro. Ou pelo menos dar o caminho. Às vezes as pessoas não sabem, elas vêm de uma condição muito humilde. Então senta, vocês que têm condições, que têm estudo, senta com o teu funcionário que tu vê que é mais humilde, que tem vontade. Senta, posso ter alguém que trabalha comigo aí, ou que já trabalhou, sabe que eu faço isso. Senta e diz, olha só, por que tu não vai por aqui? Por que tu não vai por ali? Tu vai mudar a vida da tua família. A gente já formou muita gente lá no escritório. Começou isso é muito legal. Meu pai. Então, assim, sociedade civil organizada, gente, vamos ser otimistas. Não é o momento de brigar. É o momento de a gente tentar ter ideias e o Estado ver o que ele consegue fazer. E a gente, como iniciativa privada, ser cada vez mais criativo, porque assim, a NASA tem que estudar o brasileiro, né? Porque o brasileiro é bom nisso. É isso aí. Tá bom, Daniel. Eu vou te agradecer. Muito obrigada. Muito obrigado. Vou deixar aqui disponível, tá? Eu vou botar se o YouTube se o Instagram derrubar, o Ernesto, a Carol, se o YouTube derrubar, se o Instagram derrubar, eu vou salvar. Então, todas as lives salvas ali no YouTube. Foi um grande prazer falar contigo, meu amigo. E vamos nos cuidar, né? Bastante álcool gel e rezar para que tudo isso passe logo. Boa noite para você e para todo mundo. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Muito obrigada pela presença, pessoal. Para ti também, Daniel. Um abraço.